Tá bem. Para a sua compreensão, o que fazia Moisés? Moisés era pastor. Era pastor de ovelhas. Resposta certa, uma salva de palmas para o nosso irmão. A segunda pergunta. Moisés apacentava as ovelhas de quem? Do seu sogro, Jetro. Do seu sogro. Certo? Uma salva de palmas. Vamos testar a concentração do nosso irmão. Como se chamava o sogro de Moisés? Jetro. Jetro. Correto. O irmão aí já tinha dado a resposta. Uma salva de palmas para o irmão. Está certo. Certo dia, Moisés levou o rebanho para outro lado do deserto. Foi até que montanha, ou como se chamava o monte onde Moisés se dirigiu. Um dia, Moisés foi, assim que é. Moisés levou o rebanho para outro lado do deserto. Foi até que monte? O monte onde Moisés foi, como se chama? Horebe. Monte Horebe. Resposta certa, vamos considerar. O nome é meio estranho mesmo, é difícil. O que lhe apareceu? Quando Moisés estava neste monte que acabamos de ouvir, que também pode ser chamado de Monte Sinai, o que lhe apareceu? Um anjo. Um anjo, correto. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Esse anjo apareceu em forma de quê? E onde? Apareceu em forma de chama no arbusto. Resposta certa, uma salva de palmas. O anjo apareceu em forma de fogo ou uma sarça ardente num arbusto. Tá bem. O que acontecia com o arbusto? Acendia, mas não queimava. Acendia, mas não queimava. Resposta certa, uma salva de palmas. O que Moisés decidiu fazer depois de ver o que estava a acontecer? Ele viu que o arbusto acendia e não queimava. O que ele decidiu fazer? Decidiu aproximar ainda mais. Decidiu aproximar ainda mais. Resposta certa. O que o Senhor fez quando viu que Moisés se aproximava para ver melhor? O que o Senhor fez ao perceber que Moisés estava se aproximando para ver melhor? Ele chamou no meio da sarça. Chamou Moisés no meio da sarça. Resposta certa. O que o Senhor disse a Moisés que deveria tirar e por quê? O que o Senhor disse a Moisés que devia tirar e por quê? O anjo chamou Moisés. Moisés, Moisés, não se aproxime, porque o lugar onde não se aproxime, se tira as suas sandálias dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Resposta certa. O Senhor disse a Moisés tirar as sandálias de seus pés, porque o lugar onde ele estava era um lugar sagrado ou santo. Por que Moisés cobriu o rosto? Depois que o Senhor chamou a Moisés, disse para ele tirar as sandálias de seus pés, porque estava no lugar santo. A Bíblia diz que Moisés cobriu o seu rosto. Por quê? Moisés cobriu a sua cara. Por que Moisés cobriu a sua cara? Depois que o Senhor chamou Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque estás no lugar santo. Ele cobriu o seu rosto. Por quê? Porque não conseguia ver. Porque não conseguia ver? Não. Não. Quer tentar de novo? Não. Ou desiste? Vai tentar. Tá bem. Se alguém quiser aqui que eu traduza em cena, fiquem à vontade. Não tenham receio, tá bem?
Por que Moisés cobriu o rosto? Tangwanje Moisés afinikiza nkhopeyaje pidachemelwe na mulungu mbamfunza busa masandaya mau mashinelo mwendo mwako buku sanga kuti Moisés afunga nkhopeyaje tangwanje. Tempo 3, 2, 1, 0. Está fora. Uma salva de palmas para nossa irmã. A pergunta era: por que Moisés cobriu o seu rosto? Porque tinha medo de olhar diretamente para Deus. Porque teve medo de olhar diretamente para Deus. Resposta certa. O que o Senhor disse a Moisés sobre o povo de Israel em Egito, ou no Egito? O que o Senhor disse a Moisés sobre o povo de Israel no Egito? Falou que tenho visto o sofrimento do meu povo. Deus disse que tem visto o sofrimento do seu povo. Resposta certa, uma salva de palmas. O que o Senhor decidiu fazer com o seu povo? Libertá-los. O Senhor decidiu livrar o povo do Egito. Resposta certa, uma salva de palmas. A quem o Senhor enviou para libertar o povo de Israel que estava no Egito? Moisés. Moisés. Resposta certa. Qual foi a pergunta? Vou repetir. Qual foi a pergunta que Moisés fez a Deus depois de ser falado que ele seria enviado para libertar o povo? Qual foi a pergunta que Moisés fez para Deus depois que ele foi dito para ir a Egito e libertar o povo? Para te facilitar, a pergunta era sobre ele mesmo, Moisés. Ele disse: quem sou eu para me apresentar ao rei? Quem sou eu para me apresentar ao rei? Resposta certa, uma salva de palmas. Qual é o nome de Deus que se apresentou a Moisés? Qual é o nome do Deus que se apresentou a Moisés? Depois que Deus falou com Moisés, enviou ele, Moisés fez uma pergunta a Deus. E uma das perguntas que Moisés fez foi: assim que eu chegar lá e o povo me perguntar quem é esse Deus, quem eu vou dizer que o Senhor é? Qual é o nome desse Deus? Como se chama esse Deus? Segundo ele. Ele disse: quando chegar lá, quando o povo te perguntar, diga: eu sou o que sou. Resposta certa, o Deus disse: eu sou o que sou. Uma salva de palmas. Para onde? Com quem Moisés deveria se reunir? Os líderes de Israel. Os líderes de Israel. Resposta certa, uma salva de palmas. Vocês já responderam 17 perguntas. Agora vamos na pergunta número 18. Qual é o lugar ou terra que o Senhor prometeu para o povo de Israel? Terra fértil. Terra fértil. E campo para criar gado. Terra fértil e espaçoso para criar gado. Resposta certa, uma salva de palmas. 19. Com quem Moisés deveria se apresentar a Faraó? Com os sacerdotes. Com os sacerdotes ou com os líderes israelitas? Resposta certa, uma salva de palmas. 20. O que Moisés devia falar a Faraó? A resposta é um pouco longa. O que Moisés deveria falar
a Faraó. Ele iria com os líderes, mas se chegasse lá a Faraó, devia dizer o quê a Faraó sobre Deus e sobre o povo? O que Moisés devia falar a Faraó? Ele deveria falar o que? Ele deveria falar ao sacerdote que, Não ao sacerdote, ao líder, ao Faraó. ao faraó, dizer que o Deus de os seus antepassados me disse para levar o povo de Israel para O Deus dos Hebreus apareceu ao seu povo, depois continua. Que devia levar o povo para o deserto, continua. para o deserto Durante 3 dias, durante 3 dias. depois É para santificar. é para santificar. É para Era para fazer o quê? Moisés devia falar a Faraó que o Deus dos Hebreus apareceu ao seu povo. Portanto, deixe que o povo vá ao deserto durante 3 dias para tempo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Está eliminado. Uma salva de palmas para nosso irmão. Podes responder. A pergunta é: o que Moisés devia falar a Faraó? E eu já dei a resposta, só falta concluir. O que Moisés disse ou devia falar a Faraó? Desde que meu povo vá à terra, ao deserto, para eu oferecer sacrifício. Para oferecer sacrifício ao Senhor. Resposta certa, uma salva de palmas. Deus previa que o rei do Egito deixaria os israelitas sair, sim ou não? Deus previa que o rei do Egito deixaria os israelitas sair, sim ou não? Qual era a previsão de Deus? Assim que Moisés chegar, falar isso simplesmente. Deixa o povo ir ao deserto, o que? Qual era a previsão de Deus? Que o faraó deixaria ir ou não? Deixaria. Infelizmente não. Não. Pode, está fora. Vamos pular. O que seria necessário para facilitar a saída do povo de Israel no Egito? O que seria necessário fazer para facilitar a saída do povo de Israel no Egito? Deus já sabia que ao mandar Moisés falar essas coisas, o faraó não ia facilitar a saída. Então, o que seria necessário fazer para o faraó deixar o povo de Israel sair? O pregador falou disso na sexta-feira. Sim. Aprendemos o que era necessário, o que devia se fazer. E mais tarde fez-se essa coisa.
o que devia se fazer, o que era necessário para facilitar a saída do povo de Israel no Egito. Não está a entender a pergunta? Vou tentar de novo. 22. O que seria necessário para facilitar a saída do povo de Israel no Egito? Se Deus já previa que quando Moisés chegar, falar a Faraó, para deixar o povo sair, Faraó não ia facilitar. Então, o que deveria se fazer para Faraó deixar o povo sair? O que era necessário fazer? Mover-se o poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. Resposta certa, uma salva de palmas. 23. O que as mulheres israelitas deviam pedir às vizinhas e a quem estiver visitando? O que elas deviam pedir? Joias e ouros. Joias, ouro e... Prata. Depois? Tinha roupas também, não? Amém. E roupa? Resposta certa. Uma salva de palmas. Quantos versículos tem o capítulo 3 do Êxodo? 22. Resposta certa. Uma salva de palmas. Terminaram as perguntas e vamos para o jogo de desempate. Já empatou. Em que versículo do capítulo 3 do livro de Êxodo o Senhor disse o seguinte: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou me enviou a vocês. Qual é o versículo que está escrito isso? Eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou me enviou a você. Qual é o versículo? Versículo 6. 6 não. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Qual é o versículo? 14. 14. Quebrou toda a matemática. O nosso desafio termina por aqui. Vão dividir. Eu não sei como vão dividir, mas vão dividir os 3. Uma salva de palmas para nossos irmãos.